своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что же, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. A declaração de Vladimir Putin em 22 de agosto de 2026 introduziu um elemento particularmente significativo na escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em entrevista ao jornalista Pavel Zarubin, da televisão estatal russa, o presidente afirmou que Kiev teria aberto a caixa de Pandora ao atacar alvos econômicos russos e advertiu que Moscou responderá contra os setores econômicos mais sensíveis da Ucrânia. A referência não foi abstrata. Putin mencionou explicitamente a agricultura e as exportações agrícolas, uma das principais fontes de receitas externas ucranianas. A formulação merece atenção porque transforma uma sequência de ataques contra a infraestrutura econômica em uma lógica declarada de retaliação. A guerra já ultrapassou há muito tempo o campo de batalha convencional. Refinarias, centros logísticos, portos, armazéns, ferrovias e instalações ligadas às exportações passaram a integrar o cálculo militar de ambos os lados. O que Putin sinalizou agora é a possibilidade de tornar essa disputa ainda mais sistemática, concentrando esforços sobre os pontos em que a economia ucraniana apresenta maior vulnerabilidade. Durante o verão de 2026, a Ucrânia ampliou sua campanha de ataques de longo alcance contra instalações econômicas russas. Refinarias de petróleo e centros logísticos estiveram entre os principais alvos. Em 22 de agosto, ataques ucranianos atingiram, entre outros pontos, uma instalação industrial em Novokuibyshev e um centro logístico da Ozon, importante varejista eletrônico russo. Segundo autoridades russas, centenas de drones foram empregados durante a ofensiva. A lógica ucraniana é relativamente clara: atacar a infraestrutura que sustenta a economia de guerra russa, reduzindo a capacidade de Moscou de produzir, transportar e financiar seus esforços militares. O problema, para Kiev, é que essa estratégia cria incentivos para que Moscou responda contra setores igualmente essenciais, e a Ucrânia possui uma vulnerabilidade particularmente evidente: sua dependência das exportações agrícolas e da infraestrutura portuária do Mar Negro. Foi precisamente esse ponto que Putin destacou, ao afirmar que a resposta russa será direcionada aos setores econômicos mais sensíveis e associar diretamente essa ameaça à produção agrícola e às exportações. O presidente russo indicou que Moscou pretende atingir não apenas instalações militares, mas também componentes essenciais da capacidade econômica ucraniana. A agricultura ucraniana possui importância muito superior à dimensão de um setor econômico convencional. Antes da guerra, a Ucrânia era um dos principais exportadores mundiais de trigo, milho, cevada e óleo de girassol. Mesmo sob condições de guerra, o agronegócio permanece uma das principais fontes de divisas do país. Isso transforma portos e corredores de exportação em ativos estratégicos. A interrupção dessas rotas produz efeitos em cadeia, reduz receitas de exportação, aumenta custos logísticos, pressiona as finanças públicas e limita a capacidade do governo de sustentar gastos militares e serviços essenciais. A atual deterioração do comércio no Mar Negro demonstra essa vulnerabilidade. Ataques contra a infraestrutura portuária e navios já provocaram interrupções significativas no fluxo de grãos, enquanto compradores internacionais enfrentam maior incerteza durante o período de exportação. Segundo a Reuters, os preços futuros do trigo em Chicago haviam subido mais de 17% desde o início de julho em meio às preocupações com a interrupção dos fluxos do Mar Negro. O problema, portanto, não é exclusivamente ucraniano. Quando portos e navios são ameaçados em uma das principais regiões exportadoras de alimentos do mundo, o impacto ultrapassa as fronteiras dos países em guerra. Seria, entretanto, um erro interpretar a declaração de Putin como se apenas a Ucrânia estivesse exposta. A própria Rússia enfrenta problemas logísticos decorrentes dos ataques ucranianos. Em agosto, as exportações de petróleo de seus portos ocidentais ficaram cerca de 15% abaixo do planejado na primeira metade do mês, principalmente devido às perturbações no terminal de Novorossiysk, no Mar Negro.
O impacto sobre a infraestrutura russa demonstra que a campanha ucraniana possui efeitos econômicos concretos, mesmo que não tenha produzido, até o momento, uma mudança decisiva no equilíbrio militar. Putin reconheceu dificuldades no escoamento das mercadorias russas, mas afirmou que Moscou conseguirá solucionar os problemas e evitar uma escassez mundial de alimentos. O presidente também destacou a capacidade exportadora russa de produtos agrícolas. Isso revela uma dimensão importante da estratégia russa. Moscou procura apresentar sua própria capacidade agrícola como uma espécie de seguro contra a perda parcial das exportações ucranianas. A lógica subjacente é simples: guerras prolongadas dependem de recursos. Uma economia que consegue produzir, exportar, arrecadar impostos e manter suas cadeias logísticas funcionando possui maior capacidade de sustentar um conflito de longa duração. Por isso, a destruição de uma refinaria pode ser militarmente relevante mesmo quando não altera imediatamente a linha de frente. Da mesma forma, a interrupção de um porto pode produzir efeitos estratégicos sem que um único soldado avance sobre território inimigo. A guerra econômica procura atingir aquilo que a artilharia convencional não consegue alcançar: a capacidade do adversário de continuar financiando o esforço militar. A Ucrânia busca reduzir a capacidade russa de gerar e processar energia. A Rússia, por sua vez, dispõe de instrumentos para pressionar a infraestrutura energética, industrial e agrícola ucraniana. O risco é que essa lógica produza uma espiral de retaliações cada vez mais abrangente. Entre os alvos potencialmente mais importantes estão os corredores que conectam a produção agrícola ucraniana aos mercados internacionais. A Ucrânia depende fortemente de seus portos do Mar Negro para exportar grandes volumes de produtos agrícolas. Rotas terrestres e ferroviárias podem absorver parte desse fluxo, mas dificilmente substituem completamente a eficiência econômica do transporte marítimo de grandes cargas. Qualquer degradação prolongada dos portos pode elevar os custos de transporte, reduzir a competitividade dos produtos ucranianos e pressionar ainda mais as finanças do país. A questão também possui dimensão geopolítica. Países como o Egito, Indonésia e outros grandes importadores dependem significativamente dos fluxos agrícolas do Mar Negro. A interrupção dessas rotas pode obrigá-los a buscar fornecedores alternativos, geralmente a custos superiores. Dessa maneira, a guerra econômica entre Rússia e Ucrânia pode produzir efeitos sobre países que não participam diretamente do conflito. Apesar da retórica, é importante não concluir automaticamente que Moscou pretende destruir de maneira indiscriminada toda a capacidade econômica ucraniana. Existem limites estratégicos. A Rússia também depende da estabilidade de determinados mercados externos. Uma campanha que provoque uma crise alimentar internacional de grandes proporções poderia gerar pressão diplomática de países que Moscou considera importantes, especialmente no sul global. Além disso, ataques excessivos contra a infraestrutura comercial podem produzir incentivos para que países neutros ou parceiros econômicos aprofundem sua cooperação com a Ucrânia. A própria Rússia precisa equilibrar o benefício militar de degradar a economia ucraniana com os custos políticos e econômicos de uma escalada. A declaração de Putin não inaugura a guerra econômica entre Rússia e Ucrânia. Ela explicita uma dinâmica que já estava em desenvolvimento. O que muda é o grau de clareza da ameaça. Moscou está dizendo que ataques contra refinarias, centros logísticos e outros componentes da economia russa poderão receber como resposta operações destinadas a atingir os setores que sustentam as receitas ucranianas. Nesse cálculo, agricultura, portos e exportações assumem importância especial. A guerra passa, assim, a ser travada não apenas para conquistar ou defender território, mas também para determinar qual dos dois estados consegue preservar sua capacidade econômica durante um conflito prolongado. O resultado dessa disputa será condicionado menos por um único ataque do que pela capacidade de cada lado absorver perdas, reconstruir infraestrutura, manter rotas comerciais e garantir financiamento. A caixa de Pandora mencionada por Putin é, nesse sentido, uma metáfora adequada para uma dinâmica perigosa. Quando energia, logística, agricultura e comércio passam a ser tratados como extensões do campo de batalha, cada ataque cria um precedente para o próximo. E quanto mais profunda se torna essa lógica de retaliação, maior é o risco de que a guerra econômica deixe de ser apenas um instrumento auxiliar do conflito e passe a constituir, por si própria, uma das principais frentes da guerra.